Olá, eu sou Tati Késia e trabalho com modelagem de flores em porcelana fria. Este é o quarto vídeo da série Mimos, onde eu vou mostrar para você como fazer a pintura dessa suculenta de coração. Faremos 3 pinturas diferentes. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha e ative o sininho para receber todas as notificações. E se você ainda não assistiu os outros 3 vídeos dessa série, eu vou deixar o link aqui em cima para que você possa acompanhar o passo a passo dessas 4 aulas. Agora nós vamos dar início à pintura. Olha só, vou utilizar aqui um pincel, tá? O pincel zerinho e a tinta verde Vessi. Vou estar passando o pincel. Por que eu gosto de utilizar esse pincel zero? Porque assim eu não corro risco de colocar muita tinta, de sobrecarregar a minha peça com muita tinta. Então eu coloco, agora eu venho com um pincel limpo, macio, bem macio e seco, e eu vou esfumar essa peça. Então, nesse momento, essa quantidade de tinta que eu coloquei, ela fica excelente para que eu possa dar uma boa cobertura nessa minha peça, sem excesso de tinta. Então, eu vou fazendo, olha, em movimento circular, até eu conseguir espalhar bem toda essa tinta que foi colocada. Vou fazendo, olha só, vou lustrando bem. Essa técnica do pincel seco, ela precisa ser bem lustrada. Vou fazer bem aqui os cantinhos. E a mesma coisa do outro lado. Vou fazer aqui a lateral, para que não fique branca, como essa é uma peça um pouco mais gordinha, então ela tem aqui essa lateral que precisa de um acabamento. Bastante atenção, assim eu vou fazendo. E agora eu vou fazer também do outro lado, do mesmo jeito. Pego o pincel, coloco uma quantidade em cima da peça. E vou esfumar. Essa é a primeira técnica, tá? Onde esse coração ele vai ficar todo verdinho. Um verde bem bonito, um verde claro. E aí, depois vocês vão ver, a gente pode estar fazendo de vários tamanhos, tá? Eu coloquei no material complementar, que tá lá no grupo do Telegram. Aqui embaixo do vídeo vai ter o link, para que vocês possam acessar. E essa é a primeira variação de cores que nós estamos fazendo. Então, olha só, eu vou lustrando bem. Não preciso de pressa. Eu pego sempre esse pincelzinho macio e vou lustrando. Para não ficar nenhum excesso de tinta, para não ficar nenhuma marca de pincel. Verifico aqui os cantinhos, porque ele precisa ficar bem pintado. Olha só que lindo. Certo, pessoal? Vamos fazer agora a segunda variação. Então, eu coloquei aqui um pouquinho de água com um corante verde alimentício diluído, só uma gotinha. E vou fazer a pintura aquarelada. Esse daqui eu vou fazer aqui no meio. Olha só, eu só vou passando o pincel de uma forma bem tranquila, só que eu não vou deixar ele todo alinhado. Eu vou deixar algumas pontinhas, né? Então, bem desalinhado mesmo, para ele dar esse efeito, olha só. Não preciso colocar muito corante na água não, viu? É só uma gotinha, só para dar esse detalhe em verde que a gente vai fazer. Depois vem o acabamento com a tinta óleo. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, só que eu não preciso seguir o mesmo modelinho da parte da frente, tá? Eu posso aqui fazer de uma forma aleatória. Então, lá na frente eu coloquei ele mais simétrico, aqui eu tô colocando ele bem sem simetria. Aí, eu vou deixar ele secar, tá? Vou deixar ele aqui secando, enquanto isso eu vou fazer a terceira variação. Deixa aí secando uns 10 minutinhos. A terceira variação é da mesma forma, eu vou utilizar aqui o corante alimentício diluído em água, só que agora eu vou fazer na lateral. Então, ele vai ficar verdinho na lateral e na parte central ele vai ficar uma coloração mais clara. E eu continuo fazendo ele sem simetria, olha só. Coloco algumas pontinhas, entro um pouquinho, para ele dar esse charme, esse efeito.
E agora eu faço a mesma coisa do outro lado. Não preciso seguir o mesmo desenho da parte da frente, tá? Vou passando. Essa parte dessa pintura aquarelada, ela é bem delicada. Deixo agora esse aqui também secando. Olha só, esse aqui já tá bem sequinho e agora eu posso fazer a pintura, que é a pintura de acabamento com a tinta óleo. Para isso, eu vou começar com o amarelo brilhante claro. Peguei aqui um pincelzinho chanfrado, macio, coloco só um pouquinho de tinta e eu vou fazer essa lateral. Ele fica quase que imperceptível aqui no vídeo, mas quando a gente faz, ele dá uma diferença, ele dá um brilho maior para nossa peça, um acabamento melhor. Então, eu passo aqui o amarelo brilhante claro em toda a borda do coração. Vou limpar um pouquinho aqui para tirar o excesso, olha. E vou lustrar de novo. O importante é sempre estar lustrando. Depois, quando a gente colocar o verde aqui na frente, aí ele vai dar um brilho muito lindo nessa parte do amarelo. Aí ele vai destacar. Faço aqui as bordinhas, olha, da mesma forma como o outro, bem acabadinho. Põe mais um pouquinho aqui de tinta no pincel e vou fazer o outro lado, olha. Toda parte onde não tem verde, eu vou colocar o amarelo brilhante claro. Lustro bem essa pintura, evito colocar excessos. É só a sujeirinha mesmo desse pincel. E agora, com o pincel 0, né? Esse é o 00, na verdade. Eu vou fazer uma misturinha aqui, olha, do verde Vessi com um pouquinho do terra verde, para ele dar uma queimadinha nessa cor, para ele ficar uma cor assim um pouquinho mais queimada, tá? Vou fazer da mesma forma, olha, eu pego aqui o pincelzinho e vou passar depositando, né, um pouco dessa tinta nessa parte de verde. Somente depositando. Vou colocar mais um pouquinho. E vou com um pincel agora, eu vou pegar aqui um chanfradinho, bem macio, porque o chanfrado? Porque ele nessa hora aqui, olha, de fazer essas pontinhas, ele vai ajudar bastante, tá? Então, por isso que eu gosto do chanfrado para esse momento. E eu vou lustrando da mesma forma como nós fizemos a variação anterior. Vou lustrando bem. Olha que efeito maravilhoso que vai ficando nessa peça. Realmente fica uma peça de luxo, uma peça muito bem feitinha, muito bem acabada, com muito amor envolvido, né? E assim, olha, eu vou lustrando para ela ficar bonita. E faço a mesma coisa aqui do outro lado agora. Do mesmo jeito, verde Vessi, com um pouquinho do terra verde. Deposito a tinta aqui no coração. Seguindo ali aquele verde de base que já tinha, né, com o corante alimentício. E agora, nós vamos fazer de novo, lustrar, né, esfumar essa pintura. Utilizo o pincel chanfrado, olha, ele tem essa parte oblíqua dele, que nos dá um efeito muito bom na hora de fazer as pontinhas aqui desse coração, na parte verde. A pintura, ela é maravilhosa, ela nos acalma, né? Então, esse momento é um momento muito particular entre você, a sua peça, um momento de calmaria entre nós e o nosso artesanato. E olha só como vai ficando essa peça. Perfeita, sem palavras, né, gente? Muito linda. Agora eu vou deixar ela em cima de um papelão, olha só, para ela secar.
Essa outra eu vou começar pelo centro, pela parte mais clara, que é com o amarelo brilhante claro. Então, da mesma forma, coloco um pouquinho só no pincel e vou esfumar essa parte central de amarelo brilhante claro. Lustro bem, se tiver excesso no pincel eu tiro nesse momento. E assim eu sigo lustrando. Vou fazer dessa forma na frente e no verso desse coração. Vamos lá, com o verde agora eu vou fazer as laterais. De novo, eu pego aqui um pouquinho do verde Vessi e um pouco ali do terra verde, mas é bem pouco mesmo do terra verde, é só para dar uma queimadinha no verde Vessi. Misturinha feita. Vou depositar aqui na lateral, em toda essa parte verde que nós fizemos anteriormente. Lembrando, pessoal, que essas peças, elas precisam ficar no mínimo 12 horas depois de pintadas, para que elas possam secar. E aí você poder manusear elas e fazer a montagem dos arranjos. Então, vamos lá. Novamente aqui com o pincel chanfrado de pelo macio, eu começo esfumando bem nas bordas, para que ele fique bem uniforme. Vou fazer toda a bordinha. E já vou passando ali na lateral também. Limpar aqui um pouquinho do excesso. E agora eu venho fazendo aqueles efeitos nas pontinhas, olha. Trago um pouco mais pra dentro dessa parte clara. Não deixo simétrica pra ficar, assim, aquela divisão, né? Deixo ela bem assimétrica. Ajeita as laterais e agora a gente faz também a mesma coisa aqui do outro lado. Pronto, olha só, finalizamos a pintura dos três, vou pegar aqui para vocês as três formas diferentes, duas sendo variegata e a verde. E agora a gente vai fazer a montagem aqui, então, utilizando os vasinhos. Vou ver, a primeira opção que eu vou mostrar pra vocês é aqui dentro desse vasinho de cimento, olha. Eu fiz a terrinha de biscuit. Vamos colocar aqui, o meu ainda tá molhadinho, a pintura. Mas vocês deixem 12 horas essas pinturas secarem para depois estarem colocando nos vasos, ok? Então, vou mostrar para vocês a primeira ideia, que é no vasinho de cimento. Você mesmo pode estar confeccionando esse vasinho. A segunda ideia é utilizar as xícaras, né? Se for para você colocar aí na sua cozinha, fica um charme. Então, eu coloquei um pouco de isopor e coloquei musgo por cima. E aí, é só espetar o coração, a suculenta coração, dentro desse isopor que tá ali na xícara. Olha só. Se você for fazer para venda, então você coloca aqui nessa parte do arame, você coloca cola. Se você for fazer para você, que você for reutilizar, tirar ele de um vaso, colocar no outro, então você não precisa estar passando cola, tá? Olha só as duas ideias. E aqui a terceira variegata, né? Também vamos colocar aqui. E aí você pode estar fazendo, essas são opções de mimos que você pode estar presenteando alguém, que você pode estar fazendo para venda. Você pode vender ele unitário, como você pode fazer um trio, né? O kit para você estar vendendo, olha só. Isso agrega valores, né? Depois eu vou deixar algumas fotos aqui para vocês verem. Também, olha só, outra ideia, eu tenho essas mini taças que eu fiz da mesma forma, coloquei um pouco de isopor dentro e coloquei o musgo por cima, e aí eu fiz, olha só, um coração menor, e eu vou utilizar aqui um maior e um menor no mesmo potinho.
na mesma taça. Olha que charme que ele dá. Olha só. Perfeito, né? E aí, eu posso fazer também um joguinho, um kit. Tem uma outra aqui do mesmo jeito e posso estar colocando aí uma variegata. Olha lá, o isopor na xícara. Vou colocar essa aqui dentro, olha. E daí, eu posso fazer o kit com uma verdinha daquela forma e uma variegata, tá? Fica perfeito, fica um charme. Pessoal, era isso então, as opções e essa série Mimos que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado e deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa série. Até a próxima, se Deus nos permitir.